Imagine estar em pleno voo, cercado por dezenas de passageiros, quando um confronto inesperado acontece. Uma mulher, rica e arrogante, decide humilhar publicamente um agente do FBI. Não por suas ações, mas pela cor de sua pele. Parece o início de mais uma história de racismo que já vimos tantas vezes, certo? Errado. O que acontece a seguir vai muito além do que você pode imaginar. Em vez de um confronto explosivo, o que se desenrola é uma verdadeira aula sobre paciência, sabedoria e a força da dignidade. Um voo que começou comum se transforma em um cenário de reflexão profunda, onde o racismo é confrontado de uma forma surpreendente. E ao final dessa história, a lição que todos aprendem, especialmente a mulher racista, é algo que ninguém esperava. João Silva, um agente do FBI, estava acostumado a lidar com situações desafiadoras, mas nada o preparou para o confronto que enfrentaria naquele voo. Ele, um homem que dedicou sua vida a proteger e servir, se viu humilhado publicamente por Maria Costa, uma mulher rica e arrogante. Durante o voo, ela não apenas questionou sua autoridade, mas ousou ridicularizá-lo por causa da cor de sua pele. Uma situação como essa nos lembra que o racismo pode surgir em qualquer lugar, até mesmo nas alturas, quando as máscaras caem e o verdadeiro caráter é revelado. A tensão foi imediata. Maria, cega por seu preconceito, insistia que alguém como João não deveria ocupar uma posição de poder. Quem já viveu uma experiência de humilhação pública sabe como é fácil reagir no calor do momento. Mas João escolheu a paciência, um atributo que poucos conseguem manter diante da humilhação. Ele sabia que naquele momento não era apenas sobre ele, era sobre algo muito maior, o respeito e a dignidade que cada pessoa merece, independentemente de sua raça ou posição social. À medida que as palavras de Maria ecoavam pela cabine, João refletia internamente. Ele entendia que confrontar o racismo de forma impulsiva poderia alimentar ainda mais o preconceito daquela mulher. Em vez disso, ele optou por uma abordagem diferente, uma que deixaria uma marca mais profunda, a sabedoria de permanecer calmo e firme. Essa escolha, muitas vezes difícil, é o que diferencia quem reage de quem reflete. E nesse caso, João preferiu ser o último. Enquanto Maria continuava suas provocações, João se mantinha impassível, demonstrando uma paciência que para muitos seria incompreensível. É interessante como em momentos de conflito, nossa dignidade é testada. E foi exatamente o que João experimentou. Ele poderia ter respondido à altura, devolvendo cada palavra de humilhação, mas optou por uma resposta muito mais poderosa: o silêncio assertivo. Nesses momentos, a capacidade de não reagir imediatamente é uma arma valiosa, algo que só se conquista com sabedoria. Para muitos, essa pode ser uma lição difícil, mas profundamente transformadora. João, mesmo ouvindo as palavras duras de Maria, sabia que sua paciência estava sendo observada por todos ao redor. E essa era uma oportunidade única de mostrar a força da calma. Afinal, em situações de tensão, quem consegue manter o controle demonstra um poder interno que o agressor muitas vezes desconhece. Ele não permitiria que a humilhação determinasse suas ações. Pelo contrário, ele usaria aquele momento para educar, ainda que de forma silenciosa. O simples ato de não ceder ao conflito é um exemplo vivo de como preservar a dignidade quando tudo parece perdido. E essa paciência não era apenas para seu próprio bem, mas também para aqueles que testemunhavam a cena. Muitas vezes as lições mais poderosas não vêm de palavras, mas de ações, ou da falta delas. João entendeu que naquele avião ele não estava apenas defendendo a si mesmo, mas também mostrando para outros, direta ou indiretamente, que a força real reside em quem não se deixa abalar pelo preconceito. Ele era a personificação da sabedoria que só o tempo e as experiências dolorosas podem trazer. Com o desenrolar da situação, os murmúrios começaram a crescer entre os passageiros. Todos no avião estavam atentos, observando como João mantinha sua postura firme diante de Maria, cujas palavras só se tornavam mais ácidas e desrespeitosas. Era impossível não notar a tensão palpável que tomava conta da cabine, e alguns passageiros já haviam sacado seus celulares, gravando a cena. A humilhação que Maria tentava impor a João agora estava sendo capturada, para ser testemunhada por muitos além daquele pequeno espaço aéreo. Mas isso, ao invés de intimidá-lo, apenas reforçava sua determinação em lidar com a situação de maneira digna. Enquanto a atenção dos passageiros se concentrava no conflito, João sabia que seu comportamento naquele momento era mais importante do que nunca. Ele não estava apenas enfrentando Maria, mas também influenciando cada pessoa que assistia silenciosamente.
A pressão de estar no centro das atenções poderia ter feito qualquer um perder o controle. Mas João, com a sabedoria que o tempo lhe trouxe, entendeu que essa era uma oportunidade para ensinar algo maior. Ele sabia que não importava o quanto as palavras de Maria o atingissem. Sua calma era o que realmente mostraria quem ele era. Em momentos de grande tensão, é comum que a sabedoria prevaleça sobre o calor do momento. E foi exatamente o que aconteceu com João. Enquanto outros podiam estar esperando uma reação explosiva, ele permaneceu fiel aos seus princípios. Essa calma que ele demonstrou, mesmo com tantas câmaras apontadas para ele, era uma lição valiosa. Muitos daqueles que assistiam, conscientes ou não, levariam essa imagem para suas próprias vidas. Um lembrete de que, mesmo sob extrema pressão, é possível escolher a paciência e a dignidade em vez da reação impulsiva. A tensão finalmente atraiu a atenção da tripulação de bordo e Carla, uma das comissárias, foi rápida em intervir. Ela se aproximou com um sorriso profissional e a postura calma de quem já lidou com situações difíceis, mas sabia que esta era diferente. Com um tom gentil, mas firme, Carla lembrou a todos sobre a importância do respeito mútuo. A tensão no ar era visível, e a tarefa de mediar o conflito parecia pesada. Enquanto tentava apaziguar a situação, Maria ainda resistia, insistindo que sua postura era justificável. Porém, Carla sabia que não poderia deixar que isso se desenrolasse sem uma intervenção assertiva. A resistência de Maria revelava algo mais profundo, suas crenças arraigadas, que estavam sendo desafiadas de forma inesperada. O preconceito dela não era algo novo, mas uma convicção que ela carregava desde sempre. E mesmo diante da tentativa de mediação de Carla, suas palavras ainda soavam carregadas de superioridade. O desafio da tripulação não era apenas interromper uma discussão, mas enfrentar as raízes profundas do racismo e a humilhação que Maria tentava perpetuar naquele espaço. Porém, Carla, como uma verdadeira profissional, manteve a compostura, sabendo que aquele momento exigia algo além de uma simples intervenção. A postura de Carla, unida à calma de João, começava a criar uma atmosfera de reflexão entre os passageiros. Aqueles que antes observavam em silêncio agora viam como a paciência e o profissionalismo podiam mudar o rumo de uma situação tão delicada. Carla sabia que não era fácil combater preconceitos tão enraizados, mas sua tentativa de apaziguar o ambiente era uma demonstração clara de que o respeito deveria prevalecer, independentemente das barreiras que surgissem. E enquanto a resistência de Maria continuava, algo começava a se mover lentamente dentro dela, mesmo que ainda fosse imperceptível. Com o desenrolar dos acontecimentos, algo mais profundo começou a emergir. As atitudes de Maria não eram fruto de um momento de frustração ou nervosismo. Havia algo enraizado ali, algo que se revelava em cada palavra que ela proferia. Era como se naquele instante suas crenças de longa data viessem à tona. A verdade é que Maria havia sido criada em um ambiente onde a superioridade de classe e raça era uma lição passada de geração em geração. Desde pequena, sua avó lhe ensinava que algumas pessoas eram simplesmente melhores que outras. E, por mais irracional que parecesse, isso se refletia claramente naquele confronto. João, no entanto, começava a perceber o que estava acontecendo. Ele não estava apenas enfrentando uma mulher arrogante naquele voo. Ele estava enfrentando anos de preconceito que haviam sido cuidadosamente plantados na mente de Maria. E de certo modo, essa era a batalha mais difícil. Combater o racismo não é apenas uma questão de corrigir ações, mas de desafiar crenças profundas que moldam a visão de mundo das pessoas. João sabia que a transformação não viria de imediato, mas que cada ação sua naquele momento poderia plantar uma semente de dúvida nas convicções de Maria, fazendo-a refletir mais tarde. É curioso como, em momentos de confronto, as pessoas muitas vezes são levadas a refletir sobre suas crenças, mesmo que não queiram admitir de imediato. Maria, no fundo, começou a sentir esse incômodo. Ela resistia porque essas ideias faziam parte de quem ela era. Mas algo na postura calma e digna de João, e na intervenção de Carla, mexia com suas emoções de forma inesperada. O poder da reflexão é silencioso, mas avassalador, e naquele voo, Maria começava a sentir o impacto de suas próprias palavras e ações. A mudança estava longe, mas a dúvida havia sido plantada. À medida que o conflito chegava ao seu ápice, João percebeu que era o momento de intervir de maneira definitiva. Com sua postura calma, mas firme, ele se levantou e, sem elevar a voz, falou sobre a importância do respeito mútuo, independentemente de raça, classe
ou qualquer outra característica. Sua fala, repleta de sabedoria, não foi apenas direcionada a Maria, mas a todos os presentes. Ele sabia que, naquele instante, não estava defendendo apenas a si mesmo, mas todos aqueles que, em algum momento, haviam sido humilhados ou subestimados por preconceitos alheios. Suas palavras tinham o peso de anos de paciência e dignidade acumuladas. A resposta de Maria foi surpreendentemente diferente. Pela primeira vez, ela não teve uma resposta pronta. As palavras de João a atingiram de forma inesperada e, pela primeira vez, ela hesitou. Não havia como negar que algo dentro dela começava a mudar. A maneira como ele se manteve íntegro durante todo o confronto plantou uma dúvida em suas crenças de longa data. Ela, que sempre acreditou ser superior, começou a questionar o que sua avó lhe havia ensinado. Às vezes, a transformação não acontece de forma explosiva, mas lenta e silenciosa. E ali, no meio daquele voo, a visão de mundo de Maria começava a se desmanchar. No final da história, a postura de João deixou um impacto que ia além do simples confronto. Ele não apenas conseguiu expor o racismo de Maria, mas também desafiou suas crenças mais profundas. Sua calma e dignidade serviram como uma lição para todos os presentes, mostrando que é possível enfrentar a humilhação com sabedoria, sem perder a essência de quem você é. O que começou como um ato de racismo se transformou em uma poderosa lição de reflexão e autodescoberta. Maria ainda tinha um longo caminho pela frente, mas a semente da mudança havia sido plantada. E esse voo seria lembrado não apenas como um confronto, mas como um ponto de virada. Depois de acompanhar essa história, fica a pergunta: como você lidaria com uma situação de humilhação como a que João enfrentou? Será que teria a mesma calma e sabedoria, ou se deixaria levar pelo calor do momento? A verdade é que, em muitos casos, o poder da transformação está em nossa capacidade de refletir antes de reagir. João nos mostrou que, mesmo diante do preconceito mais enraizado, é possível plantar a semente da mudança. E você? Está pronto para aplicar essa lição na sua vida? Talvez seja a hora de refletir sobre suas próprias crenças, sobre como você reage a situações difíceis e, quem sabe, começar a agir com mais paciência e dignidade. Se essa história te fez pensar, se tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo. Não deixe que as lições de vida se percam. Há muito mais para explorar, refletir e, claro, transformar.